Bem-vindo a todos, iniciando aqui o 26º capítulo do podcast Eu e Meu Avô, que, como o nome diz, participa eu, Arthur Neves, e meu avô, Edson Saraiva. Nós estamos estudando o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, e hoje nós vamos fazer a leitura da carta 21 desse livro. Começa assim, meu querido Absinto, como sempre. Ele dá uma afirmação, né, o Skrill. Sim, um período de tentação sexual é uma excelente hora para preparar um ataque secundário. Aqui ele usou a palavra irritabilidade? Eu acho que não. Eu acho que foi mal traduzido. Né? Daí nós vamos ter que ver essa palavra. Parece mais um ataque secundário à sensibilidade, né? Não é irritabilidade. A tentação sexual é um ataque à irritabilidade, não. Não é a sensibilidade dele ou o instinto, né? Na verdade, pode ser até ser o ataque principal, desde que ele pense nele como secundário. Vamos ver se ele decifra isso aqui. Quer dizer, sempre ele tem que fazer com que o paciente ache que que é uma coisa menor, tá? Que a tentação sexual é uma coisa menor. Foi o que eu entendi. Mas aqui, como sempre, prepare o caminho para o seu ataque moral por meio do obscurecimento do intelecto dele. Olha que interessante. Obscurecer o intelecto para acontecer o ataque moral. As pessoas não ficam enfurecidas como resultado da mera desgraça, mas apenas pela desgraça concebida como afronta. Então tem que. É, um fato ruim, uma coisa ruim, pelo que eu entendi, ela pode levar uma pessoa a entorpecer os sentidos. Né? Agora, uma coisa dessa concebida como uma afronta, aí é forte. Que aí é o orgulho, né? E a sensação de injúria depende do sentimento de que uma reivindicação legítima foi negada. Portanto, quanto mais reclamações em relação à vida seu paciente for induzido a fazer, mais frequentemente ele irá se sentir injuriado, consequentemente de mau humor. Veja, isso o obscurecimento do intelecto, né? Que aí leva a reclamar, reclamar, reclamar. E isso prepara o caminho para um ataque moral, mais pesado, né? É uma coisinha simples que as pessoas fazem de reclamar da vida. E é tudo semeado pela turma do Escrio. E quanto mais ele fizer isso, mais frequentemente ele irá se sentir injuriado, indignado e, consequentemente, de mau humor. Quer dizer, o que acontece? Ele é vítima. A reclamação vai levando a pessoa a reclamar, reclamar, quando ela vê, ela está no lugar de vítima. E nem presta atenção que ela está lá, né? Ele está indignado, né? É uma pequena desgraça que aconteceu, né? E essa desgraça é concebida como uma afronta, né? Desgraça é uma palavra muito forte aqui, porque eles não agem nesse nível não, é como se fosse assim no sentido de lhe ser negado uma graça. Eu acho que é esse o sentido da palavra desgraça aqui. Ele sentir que ele está procurando Deus, vamos lá, está buscando Deus. E ele não se sente agraciado com algo. Mas só isso, só calará fundo se ele
segundo o Lewis aqui, na boca do Screwtape, se ele sentir aquela ausência da graça que ele pediu, né, do que ele se achou merecedor de pedir, for considerado uma afronta, né? Uma afronta. Como se ele fosse menos, né? E aí ele vai levando, né? Uma reivindicação legítima foi negada, né? E aí ele vai fazendo reclamações, e aí vai chegar no local do injuriado, indignado, e sempre de mau humor. Agora, você deve ter notado que nada o lança numa paixão tão fácil do que descobrir que uma parcela de tempo que ele julgava ter à sua disposição lhe é inesperadamente roubada. Aqui é um negócio meio interessante, um pouco profundo, interessante, né? Uhum. Uma parcela de tempo ser negada, que ele julgava que estava à disposição dele. Vamos ver se ele dá um exemplo. É um visitante inesperado, quando ele esperava uma noite tranquila. Então, a parcela de tempo que ele julgava ter, nada o lança numa paixão tão fácil, numa sensação de desgraça tão fácil, né? De ausência de graça. Uma pequeníssima coisa, né? Chega uma visita no meio da noite, ele já fica... Ele tinha todos os planos dele, e é um visitante inesperado. Porque o interessante aqui, Arthur, é que às vezes o tradutor usa palavras muito fortes para coisas pequenas. O Scriu, ele passa o tempo todo instruindo. O Vermelino também é dessas coisas meio bombásticas, pelo que eu estou entendido. Por ele já mandava uma catástrofe para o paciente. E a catástrofe é muito perigosa, segundo a observação do Absinto, do Screwtape. Porque numa catástrofe ele é capaz de ir lá buscar o outro lado, o inimigo deles. É impossível de prever qual vai ser a reação. Se ele vai correr da religião para nunca mais voltar, ou se ele vai se apegar cada vez mais, entende? Então, o que está nos ficando aqui, até aqui, é o seguinte: o diabo maior, ele vai minando devagarinho, com coisas pequenas, pequeníssimas intervenções no dia, vão minando, né? Uhum. E vão obscurecendo o intelecto dele. Até o ataque moral. E aí vamos ver como é que ele traz aí, quando é que é o ataque moral. Eu acho que até no final da 31 nós vamos ver o que é. Ele está levando e, dependendo, ele vai para algo bombástico. Screwtape. Ou a esposa tagarela de um amigo que aparece quando ele esperava ter uma conversa tete-a-tete com um amigo, né? E aí o amigo leva a esposa dele, que não para de falar, e que o tira do sério. Vai agora. Agora, ele não é ainda tão maldoso ou preguiçoso a ponto de essas pequenas demandas à sua cortesia serem, em si mesmas, excessivas para ele. Elas o deixam furioso, porque ele se ressente de ter sido roubado do tempo que deveria lhe pertencer. Você deve, portanto, reforçar na mente dele, com zelo, a convicção curiosa de que meu tempo pertence a mim. Faça-o ter a sensação de que começa cada dia como o dono legítimo de 24 horas.
Deixo perceber como um pesado tributo a porção de sua propriedade que ele teve que entregar ao seu empregador, e como doação generosa aquela porção a mais que ele autoriza para os deveres religiosos. Olha, quer dizer, ele, aqui, ó, o tempo é uma propriedade dele. Está incutindo que aquelas 24 horas da vida é propriedade dele. Tá muito interessante. Dono legítimo de 24 horas. Ele é dono ele é proprietário disso. E ele teve que entregar ao seu empregador aí por 8 horas, vamos dizer. E teve que doar 2 horas para os deveres religiosos. Então aí já está ele aqui com quanto? Com 10 horas a menos da propriedade dele. Mas ele nunca deve ser autorizado a duvidar de que, de alguma forma misteriosa, ele tenha um direito pessoal de nascença ao montante total do qual essas deduções foram feitas. Quer dizer, ele nunca deve ser autorizado a duvidar dessa crença que ele tem um direito pessoal de nascença ao montante total do tempo do qual essas deduções foram feitas. Sim, você é dono da sua vida. Larga tudo. Religião, trabalho, tudo. Vai viver a vida, porque você é dono das 24 horas dela. É direito de nascença. Como se você fosse dono de alguma coisa aqui. Porque a morte, o fato da gente morrer nessa dimensão e não levar nada, nem esse bonezinho que você tá, nem os olhos, nem as meias, nada. Já diz que nós não temos coisíssima nenhuma aqui. É tudo empréstimo, né? Tudo empréstimo. Mas o cara tá lá dizendo, não, você é dono, rapaz. Olha essa mulher chata pra caramba. Aquele cara é chato pra caramba. Aí vai a reclamação. Esse chefe, hein? Ah, só pede, não dá nada. Né? E ainda mais aí, vive com esses cachorros, né? O cara não tem filho, só tem cachorro. Aí me larga aqui e vai cuidar porque o cachorro estava lá não sei aonde, lá na babá, e a babá deixou cair um não sei o que no cachorro, e o cachorro está revoltado. Aí ele larga tudo, vai lá cuidar do cachorro. Aí tu põe essa coisa dele lá, do teu chefe, né, que tem essa fraqueza por esse cachorro. Aí tu começa já a criticar ele, desautorizar ele, botar defeito nele, ficar mal-humorado quando ele chega. Aí daqui a pouco o lugar é horrível de trabalhar. Né? Vai em todos os pontos da vida, vai estimulando o mau humor e a reclamação. Vamos lá. Você está diante de uma tarefa bastante delicada aqui. A premissa que você quer que ele continue alimentando é tão absurda que, se ele for questionado, nem mesmo nós poderemos achar uma fração de argumento em sua defesa. O homem não pode produzir nem reter um único momento do tempo. Tudo isso vem a ele por puro dom. Ele pode, muito bem, também considerar o Sol e a Lua como suas propriedades pessoais. É o que eu disse, né? O homem não pode produzir nem reter um único momento do tempo. Quer dizer, o escrito está revelando algo para o absinto, mas dizendo para nós, né? Pelas vias inversas, que tudo isso vem a ele por puro dom.
Pode também considerar aí, ele faz uma hipérbole, né? Uhum. Para ver se desperta o povo, né? Também pode considerar o Sol e a Lua como suas propriedades pessoais. Já considerou o tempo dele como propriedade pessoal, agora tudo é propriedade pessoal, né? A gente vê gente assim, né? Ele se sente autorizado a roubar, porque ele é vítima, né, da sociedade cruel, da injustiça social, e ele então ele se torna vítima, ou vítima, né? Ou Vitimex, eu sei lá o que, Vitimix Z4, e, e aí ele terceiriza a culpa é do patrão, a culpa é da mulher do vizinho, a culpa é da minha mãe, a culpa é daquele padre lá, a culpa é do pet. Ele vai terceirizando, né? E daqui a pouco ele está autorizado a pensar até que o Sol e a Lua, né, são propriedade dele, estão aqui por causa dele. Ué. Não que não estejam por aqui por nossa causa, né? Mas não por propriedade, não por uma coisa de propriedade, né? Não é esse, não é essa a ligação que nós devemos ter com a natureza, né? Não é nossa propriedade, né? Estão aqui por um motivo que é muito mais alto do que esse, né? Não é bomba de hidrogênio. Né? O Sol não é bomba de hidrogênio, né? Explodindo milhões de bombas de hidrogênio. Né? O Sol é um pouquinho algo mais, né? Vamos lá. Ele também está, teoricamente, comprometido a servir totalmente ao inimigo. E, se o inimigo lhe aparecesse de forma corpórea e a demandasse esse serviço por um dia inteiro, ele não o recusaria. Ele ficaria extremamente aliviado se esse dia não envolvesse nada mais trabalhoso do que dar ouvidos à conversa de uma mulher tola. E ficaria aliviado quase até o ponto de decepcionar-se se, por meia hora nesse dia, o inimigo dissesse: agora você pode ir e se divertir. Quer dizer, ele dá uma. Assim, aquele aqui, ó, o que ele está dizendo para nós, né? Que aquele que é comprometido a servir totalmente a Joshua, né? É, não veria, não sentiria nada demais de ouvir uma conversa de uma mulher tola, né? É, e ele poderia até, se o inimigo dissesse, não, agora vai se divertir, né? Se agora você está liberado, né? Pode se divertir, ele poderia até se aliviar, mas chegar ao ponto de quase se decepcionar. Por quê? Porque lhe foi tirado o sentimento de missão. O inimigo lhe disse assim, é como se o inimigo tivesse dito assim, pronto, você cumpriu a sua missão, agora você pode ir jogar boliche. Se isso fosse algo assim, uma linha, né, tão clara para ele, né? O inimigo apareceu e estava lá conversando com ele. Aqui é para desconstruir o sentimento, para nos dar a entender que aquele que está totalmente entregue, né, ele não distingue mais missão de diversão, de nada. Ele está entregue, ele está vivendo sua vida, e uma vida religiosa. Né? Religiosa no sentido de religação, não é um ritual, não. Ele está ligado ao belo, ao bom, ao verdadeiro. Né? Ele está em serviço, em atitude de serviço. E, e é isso aqui que o fundamento que ele traz. Acontece que,
Se ele pensar sobre sua premissa por um minuto que seja, até mesmo ele estaria obrigado a reconhecer que, na verdade, ele estaria nessa situação todos os dias. Portanto, quando eu falo de preservar essa premissa em sua mente, a última coisa que espero que você faça é fornecer-lhe argumentos para a defesa desse pressuposto, pois eles não existem. Assim, Deixa só um minutinho. Qual é a premissa? A premissa é que ele tem direito a todas as 24 horas da vida dele. Ele é proprietário do tempo dele. Preserva essa premissa na mente dele. assim, sua tarefa é puramente negativa. Não deixe que os pensamentos de seu paciente se aproximem minimamente dessa suposição. Envolva num véu de escuridão e, no centro desse breu, faça com que o seu senso de propriedade do tempo permaneça silencioso, não aferido e operativo. Quer dizer, mande isso tudo para o subconsciente. Ele tem a sensação de que ele é proprietário do tempo dele, mas ele não pode ter consciência disso. Tem que ser obscurecido. Se ele tiver consciência, ele pode usar por... Se ele tiver consciência, ele pode dizer assim, mas é mesmo? Pode raciocinar. né? O intelecto dele pode funcionar, mas ele não vai, porque ele está obscurecido. Eu não sabia, eu mandei trazer, ainda não, um livro do Frankl, foi traduzido agora, do Viktor Frankl, que ele expõe mesmo a palavra Deus. É porque o Viktor Frankl ele teve uma caminhada desde o campo de concentração, né? Passou com um neurologista e tudo mais. Teve uma época que ele como um grande investigador, teve uma época que ele estava tentando encontrar uma maneira científica de falar na sua psicologia, né? na logosofia, de algo transcendente, mas sem falar a palavra proibida, né, em consultórios de psicólogos. Né? Essa palavra proibida. Deus é uma palavra proibida. A grande maioria dos psicólogos. E tem um livro que ele fala. Aí eu estou mandando trazer o livro para eu ver se ele por exemplo, você vê esse Em busca de sentido. não, filho, outra coisa. Tá muito famoso, né? Que é o Constelação Familiar, Ah, sim. né? Daquele alemão. Em nenhum momento eles falam em Deus. Peguei os primeiros livros básicos dele, né? Eles não falam em Deus. Falam nos antepassados, falam nas forças da natureza, né? É mais ou menos animista, né? Mais ou menos animista. Eu tenho alguns livros sobre quando eu era ligado, muito ligado não tinha nem 30 anos, ligado à filosofia chinesa, né? Tanto ao taoísmo quanto ao confucionismo, e eles têm isso dos antepassados, né? Tem o ritual dos antepassados. Claro, eles não usavam essa nossa teologia de falar em Deus único e tudo. Mas Confúcio, primeiramente eu fiquei na minha vida, muito ligado ao taoísmo. Achei tão bonito, o caminho das nuvens e tal. Achei legal aquilo. Né?
mais ou menos a filosofia de que você é dono das tuas 24 horas, tá? Taoísmo é o caminho das nuvens, é liberdade, vá para as montanhas meditar. Porque você é o dono das 24 horas da tua vida, né? Taoísmo, Tao, né? Interessante esse nome, né? O Tao em português, né? Um dia desse a gente pode conversar sobre isso. Mas eu vou falar sobre confucionismo, né? Confúcio já era diferente, né? Era você preencher o tempo. O tempo, tu não és dono dele. O teu dever com o tempo é enriquecer com teus ritos. Confúcio era um homem ritualista. Então, aquele que segue, que está no caminho de Confúcio, que foi o primeiro que escreveu, primeiro, antes de Sócrates, só faça outro, não faça outro aquilo que não querem que façam a ti, foi Confúcio, não foi Sócrates. Está escrito lá, né, nos livros dele. E, e chega um determinado momento que. Eu tenho uns 3 livros aqui. E chega um determinado momento na história do Confúcio que você nota que é embelezar o tempo. O outro é dono do tempo dele, então ele vai fazer o que ele quiser com o tempo dele. Se retirar para a montanha, viver uma vida de não casa, não tem, né, uma vida isolada, é um monge taoísta. E Confúcio não, Confúcio era casado e os seus discípulos eram casados, né? Ele era família. Tá? E tinha uma visão do que nós chamamos de Deus, né? Do poder, que era como ele chamava, meu Deus? Traduzida, é claro, né, do chinês. Que não era o caminho dos sábios. O caminho dos sábios é que levava para essa. É algo ligado com o céu, é algo ligado com o cosmo, o que Confúcio dizia. Depois eu vou buscar o nome exato, em tradução, né? Claro, do que ele falava do que nós hoje falamos que é Deus, com suas propriedades, vamos dizer assim, com suas virtudes. E o dever de um confucionista era embelezar o tempo com suas atitudes. Então, quando ele ia se vestir, por exemplo, né, esse psicólogo Jordan Peterson, né, você vê que ele está sempre muito bem vestido. Né? Não que ele seja confucionista, mas ele não faz por uma vaidade, eu já vi uma. Ele faz para uma reverência. Ele se veste como uma atitude de reverência. Que eu, por exemplo, perdi. Eu não tenho isso. Eu não tenho e não vou fazer de conta que eu tenho. Tem um amigo meu, o seu Raimundo Monteiro, que tem, né? Ele se veste como uma reverência. Interessante, né? O que é preencher o tempo com coisas úteis. Para embelezar o tempo. É como se o tempo fosse um templo que você, então, o embeleza, seja com atitudes, seja com as suas roupas, seja com a tua maneira de andar, com o teu procedimento. Interessante, né? Uhum. E o outro não, o outro quer que o filho da mãe aqui, do paciente dele, nem perceba e fique com o sentimento que ele é dono do tempo dele. Aliás,
todo e qualquer sentimento de posse deve ser sempre encorajado. Os seres humanos sempre estão levantando reivindicações de propriedade, que soam igualmente engraçadas tanto no céu como no inferno. E temos que garantir que mantenham essa atitude. Que coisa bonita aqui, né? Estão reivindicando as propriedades, né? Formam seus sindicatos e reivindicam a propriedade de coisas que não são suas. Muito da moderna resistência à castidade vem da crença das pessoas de que elas são donas de seus corpos. Essas propriedades vastas e perigosas, pulsando com a energia que criou os mundos em que eles estão sem o consentimento deles, e dos quais eles são expulsos ao bel prazer de outrem. É como se uma criança da realeza fosse posta pelo pai, que é movido por amor, no comando de alguma grande província sob a tutela de conselheiros sábios, e viesse a imaginar que é realmente a proprietária das cidades, das florestas e dos grãos, da mesma forma que ela é dona dos blocos de montar quando está na creche. Pronto. Definido, né? Então, é manter aqui as pessoas nessa crença de que são donos das cidades, das florestas, que essas propriedades são deles, né? Não tem, ao mesmo tempo que não tem propriedade particular, essa propriedade de todos. Seria um pecado ter propriedade particular. Propriedade é de todos, né? E isso é a mesma coisa que uma criança achando que aqueles bloquinhos de montar, quando na creche, porque ele está na creche, isso é jardim de infância, né? Uhum. Jardim de infância, você achar que é tudo teu. Sendo que tu não tens nada. Mas alguém pode ter, por isso ou aquilo, uma propriedade que é sua. Né? E pode ter na terra. Ele está falando de algo muito mais profundo do que isso. Né? Não está falando de propriedade particular, assim, por exemplo, que eu tenho aqui Uma casa, um imóvel. Uma casa, um imóvel. Ele não está falando, ele está falando de você na tua relação com Deus. Algo muito mais profundo. Sim. Nós produzimos esse sentimento de posse não apenas por meio do orgulho, mas pela confusão. Nós lhe ensinamos a não atentarem para as diferentes conotações do pronome possessivo, as diferenças sofisticadamente gradativas que ocorrem em termos como minhas botas, para termos como meu cachorro, meu servo, minha esposa, meu pai, meu mestre e meu país, até meu Deus. Eles podem ser instruídos a reduzir todos esses sentidos àquele de minhas botas, o meu possessivo. Mesmo na creche, uma criança pode ser educada ao dizer meu ursinho, a não se referir ao velho objeto de afeição com o qual ele tem uma relação especial, porque é isso que o inimigo irá ensinar-lhes a querer dizer, se não formos cuidadosos. E sim, o urso que eu posso rasgar em pedaços se me der na telha. Esse é o meu. Ele está falando interessante que ele está falando da diferença, a confusão que eles criam com a diferença de conotação do meu, né, do possessivo, do pronome possessivo. Em um ele está falando do meu ursinho como aquele bicho que eu tenho uma afeição, tenho, né, um sentimento. O outro já é meu e eu faço o que eu quero, é meu e está total à minha disposição, né? E do outro lado da balança, nós ensinamos as pessoas a dizer meu Deus em um sentido não muito diferente, na verdade, do que aquele sentido de minhas botas. Querendo dizer,
o Deus ao qual eu tenho um direito adquirido por meus serviços excepcionais e que eu exploro do púlpito, o Deus que me supre de tudo que eu desejo. Pois é. E qualquer desgraça, qualquer não merecimento de algo desejado, já começa a desconstruir a relação dele com Deus. O mais engraçado é que, por todo esse tempo, a palavra meu, em seu sentido plenamente possessivo, não pode ser pronunciada por um ser humano a respeito de coisa nenhuma. No longo prazo, ou o nosso pai ou o inimigo é quem vai dizer meu para todas as coisas que existem, especialmente para as pessoas, as quais descobrirão, no fim das contas, fique certo disso, a quem pertencem de fato o tempo delas, suas almas e seus corpos. Certamente, não a elas mesmas, independentemente do que aconteça. No que se refere ao presente, o inimigo diz meu para tudo, com base na alegação pedante e legalista de que foi ele que as criou. Já nosso pai espera no final dizer meu para todas as coisas com base no fundamento mais realista e dinâmico da conquista. Assim, é a tomada do castelo, né? Quer dizer, Deus, o Criador, criou e ele é pedante e legalista porque fica alegando isso, né? É uma alegação pedante. Ele diz meu para tudo, né? Com base nessa alegação pedante de que foi ele quem as criou. Mas o pai dos diabos, né? Espera no final dizer meu para todas essas coisas com base no fundamento mais realista e dinâmico da conquista. Quer dizer, ele vai conquistar o castelo mesmo, né? Como é que ele conquista o castelo? É conquistando o corpo, a alma e levando lá para a casa dele. O castelo dele está sendo construído. Né? O castelo dele está sendo construído. Né? Eu lembrei do nome do Bert Hellinger, né? Que é da constelação familiar, que é algo interessante. Não estou dizendo que não seja, mas não bate uma continência a Deus, né? Deus Criador. Não tem. Eu tenho conversado com consteladores para trazer isso para dentro da constelação. Tornar a constelação familiar algo mais teologicamente mais assim cristã, no sentido do Criador e da criatura, né? E vamos ver. Tem uma caminhada aí. Tem coisas boas na constelação, não estou dizendo que não. Precisa evoluir, né? Uhum. Tá certo. Então é isso, né? Acho que a gente fica por aqui hoje. Na próxima quinta, às 18 horas, tem mais um. Abraço a todos.